Visão Crítica. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, começando mais uma edição do Visão Crítica. Hoje comigo, Daniel Caniato, o professor Vila, retornará à apresentação muito em breve. Bem, no programa de hoje nós vamos debater e analisar os impactos econômicos no Brasil e no mundo a partir do início do conflito no Oriente Médio entre Irã, Israel e também os Estados Unidos. Para isso, claro, três convidados muito especiais. Com a gente, o Roberto Gianetti da Fonseca, ele é economista, empresário, consultor da Kaduna, que é uma consultoria de comércio internacional aqui no país. Também com a gente o Beni Fard, ele é nascido no Irã, especialista em investimentos e negócios internacionais e também sócio da B8 Partners. Para fechar nossa bancada, o Danilo Porfírio, você conhece, o professor Danilo já participou de muitos programas, telejornais, ele é professor de Relações Internacionais e também professor emérito pela Escola Superior de Defesa, e agradeço demais pela participação dos três, sejam muito bem-vindos, uma excelente noite a vocês, excelente semana. E eu vou começar pelo Roberto Gianetti da Fonseca, que também já costuma sempre, quando pode, né, agenda muito apertada, sempre quando pode ele colabora com a gente e nos faz essa visita. Mas eu vou pedir essa reflexão inicial, professor Gianetti. Quais são os aspectos desse conflito que mais lhe chamam a atenção? Conflito que começou na madrugada de sábado. Então, se nós contabilizarmos o horário de Teherã e de Tel Aviv, entramos já no 5º dia de conflito. Mas já são sentidos alguns impactos econômicos. Para além desses destaques iniciais, o que o senhor gostaria de destacar, de compilar nessa abertura? Bem-vindo. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês de novo. Bom, o que eu gostaria de iniciar falando é que esse conflito Estados Unidos e Irã é um conflito anunciado. Todos nós sabíamos que ele ia acontecer. Nós não imaginávamos quando, sabíamos que talvez fosse logo, porque o próprio presidente Trump repetia as ameaças cada vez com mais frequência e com mais veemência, e não sabíamos a intensidade que ele poderia ter. Poderia ser um ataque punitivo, ia lá, destruía alguma instalação nuclear, alguma coisa, e voltava e dizia, vou continuar se vocês não alterarem o comportamento, enfim, tinha aquele movimento de oposição da população iraniana querendo troca de regime e tal, e aquilo talvez tenha fermentado mais ainda a posição de iniciar o ataque. Agora, o ataque, já que foi em conjunto com Israel, se tornou de uma intensidade muito maior do que a gente imaginava. Para mim, essa foi a surpresa, a intensidade do ataque e também a intensidade da resposta. Porque o Irã era se esperar que, como um animal ferido, passasse a ter uma atitude agressiva, mas de repente ataca 8 países de uma vez só. Aeroporto de Dubai, que é um dos maiores hubs aeroportuários do mundo, hotel, refinaria de petróleo na Arábia Saudita, são coisas inimagináveis, que há uma semana atrás eu diria que era impossível que isso acontecesse. Agora, é uma guerra regional que já está instalada ou tem algo além disso? Acho que vamos deixar para falar adiante, mas eu vejo aí que esse foi um passo a mais, não é o primeiro e nem o último, num conflito muito maior que é o conflito geopolítico com a China. Porque a China, em princípio, até o momento, é o país mais atingido por essa guerra. Pois é, daqui a pouco o Gianetti vai se aprofundar e concluir essa reflexão. Foi só um teaser, né? Um aperitivo, porque você vai acompanhar ao longo deste programa. E eu quero também agradecer demais a participação do Beni Fard. Para quem não sabe, o Beni é nascido no Irã, inclusive, além de compartilhar com a gente o seu conhecimento, a sua experiência e realizar um diagnóstico, um raio-x a partir do estouro dessa guerra, desse conflito no Oriente Médio, ele vai compartilhar e trazer um pouco para a gente da experiência de quem tem amigos, familiares no Irã. Então, se me permite, Beni, dar um passo para trás, antes de nós entrarmos nessa reflexão, queria que você nos trouxesse um pouco dessa experiência.
Qual foi a sua percepção, o seu sentimento no momento em que houve a divulgação do início do conflito? Tem conseguido conversar com os amigos, com os familiares? O que eles disseram a partir da eliminação de tantas figuras importantes do regime? Boa noite, Caniato, queridos colegas e também quem nos acompanha. Bom, era de se esperar que esse movimento de Donald Trump e de Benjamin Netanyahu tivesse desdobramentos. A gente não sabia quando, mas a gente sabia que isso ia acontecer. Tanto é que a precificação do barril do dólar já vinha em alta, o mercado já vinha avaliando quais seriam os possíveis desdobramentos de uma incursão mais rápida ou mais lenta, mas de forma objetiva, algo que as pessoas potencialmente não sabem é que um regime como o dos ayatolás do Irã, um regime ditatorial que o tem como primeira decisão em momentos de tensão maior cortar as telecomunicações do país. Então, as pessoas fora do Irã não sabem o que acontece lá dentro e vice-versa. E assim estão meus familiares. A gente não tem contato desde sexta-feira, quando eclodiu esse conflito entre Estados Unidos e Irã. Nada, zero sinal, a não ser pessoas que, não é o caso da família, mas pessoas que tenham alguma antena satelital clandestina, que elas são proibidas, e que possam estabelecer contato proprietário com o mundo exterior. Então, essa é uma das características desse regime que se instalou em 1979, sucedendo a monarquia do Shah Mohammad Reza Shah Pahlavi, e que trouxe uma visão de reestabelecimento da religião como pilar de uma nação historicamente monoteísta, mas que levou o povo iraniano a uma desilusão de 47 anos, na sua grande maioria. Eu diria que mais de 90%, pelo menos mais de 80%, 90% da população não quer o regime dos ayatolás e eles não têm o que fazer a não ser protestar, porque a guarda revolucionária da Revolução Islâmica é extremamente truculenta e habilidosa em sufocar potenciais insurreições. E eu agora te passo a palavra para fazer uma breve introdução a respeito das discussões, das análises que nós vamos fazer ao longo desse programa, olhando para o início dos ataques, aquela ação conjunta de Israel com os Estados Unidos, o revide, um revide, inclusive, muito pitoresco, né? Não atingindo somente o solo de Israel, como muitos países ali da região. E de que maneira isso mexe, inclusive, com a economia ali do Oriente Médio? Excelente ponto. Os países limítrofes do Golfo Pérsico são essencialmente pautados em logística marítima, naturalmente como e aquela região é uma região polo de produção de petróleo. Daquele estreito de Hormuz, que é a saída do Golfo Pérsico, se exporta algo como 20% do petróleo do mundo. E a gente sabe que petróleo é um dos insumos essenciais para a geração de energia e também transportes, afetando diretamente, através do preço dos combustíveis, a inflação dos países. Então, uma ruptura, um choque de oferta que está acontecendo agora com o fechamento do Estreito de Hormuz, que é a área de entrada marítima do Golfo Pérsico, faz já preço no barril de petróleo, nas bolsas de valores do mundo e também no fortalecimento da moeda do dólar, uma vez que investidores do mundo todo têm um movimento de flight to quality. Então você voa, o dinheiro dos investidores literalmente voa para os Estados Unidos, porque a nação norte-americana é a única considerada livre de risco. Isso faz com que o dólar se valorize e as demais moedas do mundo se desvalorizem. Câmbio mais caro no Brasil, pressão inflacionária, e a gente comentava há pouco que isso inclusive pode mexer no ponteiro da nossa Selic, da taxa básica de juros de outras nações. Então, o efeito cascata de todo esse movimento, além da consideração de preço de fretes, de seguros, de choques de oferta de alimentos e etc., é de se calcular. As cenas dos próximos capítulos tendem a ser desafiadores para economistas e analistas de mercado do mundo inteiro. Pois é. Professor Danilo Porfírio, alguns efeitos econômicos já são sentidos por conta também do fechamento do Estreito de Hormuz. Passa por isso, mas não somente por isso, né? Quais aspectos desse início de conflito o senhor gostaria de destacar? O que é preciso considerar, levando em consideração, naturalmente,
o baque para alguns países, esses impactos econômicos, mas também olhando para as perspectivas, né? Sim. Antes de falar das perspectivas, ratificar alguns pontos que o professor Roberto Janetti nos trouxe e enfatizar também coisas que o professor Beni trouxe. O conflito que estamos presenciando, testemunhando hoje, Daniel, eu brinco sempre isso, professor, é a crônica do conflito anunciado, não é? A crônica do conflito anunciado, que se inicia com o conflito israelense. Guerra, Hamas, conflito Hamas, Israel e, posteriormente, a guerra dos 12 dias. Nós vamos também perceber aqui que todo esse processo que o Irã sofre hoje é um resultado, Daniel, de erros estratégicos do próprio Irã. O Irã, desde 2010, 2011, e vou dizer o porquê disso, ele recorre à estratégia de guerra proxy e se reafirma como uma liderança naquilo que nós chamamos de arco xiita. Então, ele utiliza-se de recursos como milícias xiitas no Iraque, a sua proximidade com o regime Assad na Síria, o Hezbollah, uma longa história, desde a década de 80, mais à frente, os Houthis no Iêmen, e nós temos que lembrar também que desde a década de 80, a Irmandade Muçulmana se distancia do Islã sunita, o arabita saudita. E em 87, especificamente, surge na Palestina um braço que eu denomino como sendo jihadista da Irmandade Muçulmana, chamado Hamas, e o Hamas se aproxima do Irã na ausência de apoios locais. E aí o que acontece? Dentro dessa lógica de guerra proxy, se aproveitando de uma perpétua condição de crise do governo Netanyahu em Israel, o Irã tenta usar do recurso proxy para fragilizar Israel e se ocultando por trás do Hamas. E eu insisto em dizer isso, Daniel. Netanyahu, habilmente, a raposa, ele desmascara o Irã e, a partir de então, todo um projeto de hegemonia regional começa a colapsar. Por que eu falei desde 2010? Nós temos que lembrar que o primeiro grande momento de crise do Irã, ao meu ver, Beni, é 2009. Concordo. Quando há a Revolução Verde, o Levante Popular, e ainda, professor Roberto, nós vemos as fronteiras sob domínio ou sob controle americano. Afeganistão e a guerra ao terror, e o Iraque, não é? Na perspectiva ocidental ali, Oriente e Ocidente. Mas aí o que acontece? Aparece, nos anos de 2014, o ISIS. E é a partir dali que o Irã se fortalece na região, se aproximando da Rússia, fortalecendo laços o quê? Com a Síria. E por que volto a insistir? A partir dessa guerra proxy com Israel, o Irã mostra-se mais frágil ou menos forte do que ele apresentava ser. É esse processo de fragilização, e aí nós temos... Ficou mais evidente na Guerra dos 12 Dias. Dos 12 dias. E aí nós vamos ver algumas situações. A perda de influência, desde a morte do Soleimani no Iraque, a queda do regime Assad e a ascensão de uma liderança sunita ou arabita ligada ao quê? Ao antigo ISIS. Né? Alguns falam Al-Qaeda, né? Sírio. Então, nessa perspectiva, nós vamos ver o quê? Um enfraquecimento do Irã. E aí o que eu volto a insistir? É claro que nós vimos ações categóricas
do Irã contra aquilo que eu chamo de coalizão velada, porque são os americanos e israelenses que agem nessa guerra. Mas não há uma ação efetiva sem o apoio dos países do Golfo e do Oriente Médio na perspectiva da fixação de bases. Aliás, eu vou provocar você, Daniel. O único país, antes do ataque, que disse ser solidário ao Irã foi o Afeganistão. E o Afeganistão, alguns dias antes, sofre uma ação de guerra contra o Paquistão. Paquistão, que historicamente é aliado dos países do Golfo. Então, efetiva-se assim uma coalizão. E o que nós esperamos em função dessa ação seletiva de extermínio de lideranças, aproveitando-se também de uma situação de crise econômica, porque agora os levantes dentro do Irã não são mais da juventude universitária, mas é da burguesia iraniana. Né? A burguesia, desculpe, Beni, se esse termo não for correto, a burguesia dos bazares. Dos bazares se voltam contra o regime. Quando há encrudecimento, isso também é sintoma de fraqueza. Sim. Então, conta-se agora com o colapso do regime, que eu volto a insistir. É um processo de morte anunciada também. Pois é, a gente vai continuar tratando dos vários aspectos que envolvem esse conflito, tentando conectar em alguma medida com as questões econômicas, os impactos econômicos, quando a gente olha principalmente para o mercado de petróleo, mas daí a gente consegue estender, inclusive, para outras cadeias de produção. Deixa eu passar para o professor Janete, porque ele fez uma introdução muito interessante e apropriada quando ele menciona sobre a possibilidade desse conflito se tornar uma guerra regional, mas também coloca em perspectiva o objetivo dos Estados Unidos, que, numa análise rasa, pode parecer que seria somente a eliminação dos responsáveis pelo regime, mas está muito além disso na avaliação do senhor. Conta para a nossa audiência, então. Bom, num mundo hoje que tem uma disputa hegemônica e que temos um sistema multipolar com 3 grandes agentes, Estados Unidos, Rússia e China, evidentemente o presidente Trump está olhando especialmente para a China, porque com a Rússia ele até tem algum diálogo, entendimento, mas a China tem sido, inclusive na questão das tarifas, aquele rival que, vamos usar a expressão assim, que peita o inimigo. O Xi Jinping é uma figura corajosa também, ele não se intimida com as ameaças tarifárias, por exemplo, dos Estados Unidos. Ele, você põe 100, eu ponho 200. E assim foi, e os Estados Unidos recuou. Tem a questão das terras raras, tem a questão de vários outros suprimentos que os Estados Unidos e os países ocidentais dependem da China. Mas a China também não é autossuficiente em tudo. E, diz Maquiavel, procure o ponto fraco do seu inimigo e ataque o calcanhar de Aquiles. Qual é o calcanhar de Aquiles da China? A China consome 14 milhões de barris de petróleo por dia. Olha, eu vou repetir o número. 14 milhões de barris de petróleo. O mundo produz 105 milhões. Portanto, mais ou menos 13%, 14% a China consome. A China produz 4. 10 tem que importar. E ela importa de quem? Vamos lembrar da Venezuela, do Golfo, especialmente do Irã, mas também da Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes, daquela região que passa no Estreito de Hormuz, e de alguns países africanos e do Brasil. O Brasil está se tornando, aliás, é o maior comprador do petróleo brasileiro, é a China. Então a China tem essa vulnerabilidade. Se não tiver 10 milhões de barris de petróleo por dia, a economia tem um baque. E na hora que você fala que 20% do petróleo produzido no mundo passa pelo Estreito de Hormuz, eu vou racionalizar agora essa informação, porque dos 100 milhões de barris produzidos no mundo, 60 milhões são consumidos dentro dos próprios países produtores, como o caso dos Estados Unidos, por exemplo. Também o caso do próprio Brasil. O Brasil produz hoje 4 milhões de barris, 2 milhões consome internamente. Outra metade, outros 2 milhões exporta.
Então 60 milhões no mundo fica para o próprio país e 40 milhões são exportados. Desses 40 milhões exportados, 20 estão em Hormuz. Portanto, é 50% do petróleo chamado tradable. E na hora que você corta 50% do petróleo tradable do mundo, o baque é muito forte. E daí o susto que isso traz ao mercado, como é que... 3 países, hein? Não é só China, não. Índia, que importa 90% do petróleo que consome. Japão, 95% do petróleo que consome. E China, 70% do petróleo que consome. Esses 3 países se colocam num risco eminente de desabastecimento. Vai dizer, mas quando isso vai acontecer? Bom, eles têm reservas estratégicas, não é do dia para a noite. Uns têm mês e meio, 2 meses, pode ser até 90 dias, mas o estoque estratégico vai caindo e a pressão vai aumentando. Porque se não há petróleo no mercado, e o Estreito de Hormuz são 30 quilômetros que podem estar extremamente prejudicados e turbulentos para evitar esse trânsito de petróleo, isso cria uma situação muito difícil. Ah, mas pode produzir mais petróleo fora? Pode. 4, 5 milhões de barris. Pode haver uma substituição por outras, por exemplo, carros elétricos. Provavelmente vai ter mais demanda de carro elétrico. O próprio etanol brasileiro, hoje eu já ouvi que tem usinas de açúcar reduzindo a produção de açúcar, aumentando de etanol, porque percebe que o etanol vai ter mais demanda. Inclusive, acho que o Brasil vai passar a ser um grande exportador de etanol muito breve, porque o etanol é um substituto pleno da gasolina, né? Não precisa nem de refino, já injeta direto junto com a gasolina na mistura. Então, toda essa geopolítica passa agora por uma questão de sobrevivência. Como é que nós vamos fazer na falta de combustível? E aí entra também óleo diesel, entra energia, olha o gás natural liquefeito. Eles destruíram ou danificaram a maior usina do Catar, que tem 50% da produção de gás nacional liquefeito da região do Oriente Médio. Sim. Então, a situação se agrava nesse aspecto econômico. E por quê? Porque os Estados Unidos quer atingir a economia chinesa. Esse é o objetivo final, quer dizer, é o jogo de xadrez, onde o Trump mexeu uma pedra, ele está derrubando, talvez, para quem entende de xadrez, um bispo ou uma torre, mas ele quer pegar o rei do outro lado, ou a rainha. Ele quer pegar do outro lado a China. E o jogo está feito. Vamos ver como é que a China vai se virar dentro desse tabuleiro. Muito importante esse desenho feito pelo professor Gianetti. O professor Danilo quer fazer um complemento? Não. Tá, deixa eu passar só para o Beni, porque depois dessa explicação, essa exposição feita pelo professor Gianetti, é preciso considerar a situação do Irã, né? Que fica numa situação muito delicada, porque é preciso olhar para um ativo, né? O fechamento do Estreito de Hormuz e esse impacto na cadeia global, mas ao mesmo tempo um prejuízo para si próprio, né? Porque um país em guerra precisa de recursos, né? E se você fecha o Estreito de Hormuz, você acaba prejudicando, inclusive, os recursos que entrariam para esse país. Posso fazer uma intervenção rápida que esqueci de falar? Claro. Eu li uma notícia hoje à tarde, que talvez está passando despercebida, mas a China mandou alguns navios de guerra para seguir os petroleiros que vêm para a China, para defender a sua frota petroleira. Sabe o que o Irã falou? Não somos nós que estamos fechando o Estreito de Hormuz. Como dissesse assim, são eles. Se isso é verdade, eu não sei. Sim. Não, mas agora é uma guerra de narrativa. E agora eu vou até compartilhar uma informação adicional. Inclusive nos portais de notícias, se vocês tiverem curiosidade, podem procurar agora. Donald Trump disse que poderia, inclusive, bombardear as embarcações iranianas caso impedissem os petroleiros de passarem pelo Estreito de Hormuz. É a guerra de narrativa. Pois não, Beni? E, inclusive, Donald Trump anunciou a disponibilidade de batedores, embarcações para acompanhar a frota de escoamento de produção do Golfo, caso fosse necessário. Então, para os países amigos, né? Para os países amigos, naturalmente. E o professor Roberto, ele está coberto de razão. O xadrez geopolítico global que está sendo jogado por jogadores extremamente hábeis, e Donald Trump é um deles, a despeito de qualquer característica adjacente que se tenha,
ele é um homem de negócios extremamente habilidoso e ele está tendo uma visão longo prazista, ele está enxergando além do curto prazo. E o que tem acontecido é exatamente isso. A China, ao longo das últimas 4 décadas, num movimento espetacular de ascensão econômica, tripolarizando o globo, com a ruína da então União Soviética e o enfraquecimento da Rússia, você tem de forma bastante silenciosa a ascensão chinesa e aqui, Canhata, é importante dizer, numa visão macro, enquanto nós no Ocidente, países democráticos, temos alternância de poder a cada 4, 5 anos, um novo líder eleito traz visões novas, enquanto nós temos democracia no Ocidente, os orientais têm a tempocracia. Eles jogam com o tempo. Xi Jinping, 13 anos no poder, podendo ser reeleito quantas vezes necessário, uma vez que a Constituição foi alterada. Putin há mais de 20 anos. A Khamenei estava há 36 anos no poder e por aí vai. Então, nós estamos numa situação desfavorável quando nós tratamos da estrutura política das nações e da visão longo-prazista. Cada gestor público que assume uma presidência traz sua visão, alianças ou desavenças. Isso faz com que nós enfraqueçamos nossa visão de longo prazo. Donald Trump, numa visão da doutrina Monroe trazida a valor presente, e especialmente numa visão de uma nação que trouxe, através do capitalismo, desenvolvimento global a partir da conferência de Bretton Woods, onde o FMI foi criado e o dólar foi estabelecido como lastro mundial para transações, interrompido por Nixon em 1971, mas desde então o mundo experienciou crescimento extraordinário a despeito de guerras e intervenções que houve, mas especialmente lastreado por uma moeda forte, o dólar, e uma nação forte, os Estados Unidos. E essa conjuntura, ela começa a se desfazer ao ponto em que a União Soviética rui, a muralha, né, de ferro ela rui, e os Estados Unidos, na melhor das intenções, numa visão de globalização e de multilateralismo, fomenta a criação de organismos multilaterais. Nasce a Comunidade Europeia, o Mercosul emerge, você tem alianças estratégicas se estabelecendo e as zonas industriais globais migram para a Ásia, notadamente os tigres, quem lembra dos tigres asiáticos, China, e a China se beneficia de uma forma espetacular com o movimento comunista trazendo o capitalismo e potencializando o capitalismo, adquirindo riqueza, tecnologia, desenvolvimento e pujança e num movimento silencioso, tempocrático, fazendo o movimento do Oriente para o Ocidente. Donald Trump, como inteligente líder que o é, numa visão longo-prazista, enxergou isso. E os movimentos Venezuela, Irã como proxies que o são intervenções cirúrgicas para manutenção de recursos naturais, notadamente petróleo, mas não apenas. O professor Roberto trouxe terras raras. A gente tem o ouro como lastro real em tempos de fuga, também sendo observado no mundo. Então, todas essas características e a dominância no hemisfério ocidental, ou seja, a hegemonia norte-americana nas Américas, aliança com a Europa, faz preço nesses dois pontos de intervenção nos últimos 2 a 3 meses de Donald Trump. Essa visão, concordo com o professor Roberto Gianetti, é cirúrgica para retardar o avanço chinês, e os chineses têm essa característica da filosofia milenar confucionista de vencer batalhas sem disparar uma flecha. E eles têm feito isso ao longo de 40 anos, através do comércio e de investimentos, e esse movimento é, no Irã especificamente, um movimento de uma tempestade perfeita onde Benjamin Netanyahu se fortalece frente ao Knesset e Donald Trump arrisca o poderio político, mas não em função de libertar necessariamente o povo iraniano do jugo dos ayatollahs, mas de enfraquecer os seus proxies, Rússia e China. É interessante, vou até passar para o professor Danilo também trazer um pouco da sua percepção. Trump viu oportunidades, né? Abertura de uma janela de oportunidades, ele antecipa o ataque que diziam, né? Não vai acontecer nada após a viagem de Marco Rubio para Israel, que é isso. Dias antes, acontece o ataque conjunto dos Estados Unidos e Israel ao Irã, e aí ele consegue avançar com uma agenda que contempla, me parece, alguns dos objetivos dos Estados Unidos, não, professor? Sim. O projeto de Trump já começa no Trump 1 no Oriente Médio. Verdade. Nós temos que lembrar que a constituição dos pactos abraâmicos, ou pacto
abrâmico, com os países do Golfo, com Israel, com a perspectiva de aproximação também dos sauditas dentro desse contexto, é o quê? A base para a construção de uma alternativa competitiva dentro do mercado global pelos americanos, que é a chamada Rota da Seda Ocidental ou Rota da Seda Americana. Esse é o ponto. Agora nós vemos o quê? A segunda parte desse projeto, que é o quê? O desmantelamento ou a tentativa de postergação da Rota da Seda Chinesa. O Irã é a ponte que liga a Ásia Central, o Extremo Oriente, com o Ocidente. Ela é peça estratégica no processo chinês de livre circulação de bens e riquezas. E nós temos que lembrar uma coisa, Daniel. Isso não é novidade. Os americanos, e no caso o governo Trump, o professor Benny trouxe isso e eu vou enfatizar mais uma coisa. Professor Roberto, Trump não tem compromisso nenhum com democracia. A tradição wilsoniana não é um tema a ser tratado pelo governo Trump. É isso. É tradição jacksoniana e tradição hamiltoniana. Controle de mercados e para que eu seja e me mantenha como hegemon mundial, eu tenho que ter o controle das matrizes energéticas. Diga-se petróleo. Verdade. Aqui está a questão. Sobre um ponto que eu quero até polemizar também para ouvir a reflexão de vocês. Gostamos disso, né? Gostamos disso. O Estreito de Hormuz, que eu duvido que os americanos não sejam capazes de romper um bloqueio diante do que já vimos, o que foi feito no Irã, né? Onde nós vemos lideranças inteiras sendo dizimadas. Inclusive, a guerra de esgotamento que era pregada, o Irã está fazendo isso, os americanos estão fazendo. A morte do conselho, de parte do conselho dos peritos, foi fruto de uma guerra de saturação, usando drones de tecnologia reversa dos iranianos. Né? Então, esse é o ponto. Então, esse é o primeiro. Se é um bloqueio provocado por americanos ou por próprios iranianos, uma coisa é certa. Os iranianos não vão se enforcar. Então, eu só quero atentar que a ideia de fornecimento do petróleo, principalmente para o aliado chinês, em tese, pode ser respondido e atendido por meio de um gasoduto setentrional no Irã, que o que escoaria o petróleo pelo Índico e não pelo Golfo. Então, talvez essa seja a estratégia. Eu crio carestia aos consumidores ocidentais e mantenho, de alguma maneira, o escoamento para a China. Mas, se esse pensamento existe, talvez não esteja tão fora do radar dos americanos e dos israelenses. Então, é um ponto que a gente tem que considerar. Sem dúvida alguma. Nós já estamos mais próximos do final. Quando é bom, flui, né? A gente trata de vários aspectos quando, naturalmente, temos convidados tão especiais, tão experientes aqui. Professor Janete, quais exercícios nós devemos fazer quando a gente olha para a possibilidade do conflito não durar 4 ou 5 semanas, como inicialmente foi tratado por autoridades dos Estados Unidos? E se isso perdurar? Se nos depararmos com um conflito que dure meses, mais de ano. E aí, como é que a gente precisa enxergar os impactos, os desafios dos mercados, dos países, as tratativas para que eles consigam atender as demandas internas? E aí? Bom, eu acho que um dos aspectos que tem que ser, eu não sou especialista na parte bélica, mas eu quero trazer aqui uma reflexão que eu acho que é algo que está também fazendo as estratégias de guerra dos dois lados. O lado americano e Israel, eles têm um suprimento de armas infinito,
Verdade. Porque eles têm acesso a toda a indústria americana, europeia, enfim, os aviões de guerra, mísseis, drones, etc, etc. Então, ali não vai ter problema de perdurar a guerra. Do lado iraniano, eu acho que eles devem estar racionando já os seus mísseis e as suas ofensivas, porque é aquela hora que você olha para tua cartucheira e as balas estão terminando. E detalhe, poderiam pedir ajuda para quem? Pois é. Vladimir Putin está em guerra. Não, vou te dizer, quem é o grande fornecedor de arma para o Irã? A Rússia e a China. Não tenha dúvida. Especialmente a China. Não tenha dúvida. E aí, eu pergunto, como é que a China vai entregar essas armas em grande escala? E se é que ela vai entregar? Eu não também é outra questão, porque eu também acho que aquilo que o chinês, ele não atira a flecha, ele fica só ali na sua sabedoria milenar, vendo na hora que ele vai pegar o inimigo desprevenido. E os grupos radicais também perdem poder de fogo, porque o Irã bancava grande parte deles. E o chinês já deve estar vendo que o Irã é um caso perdido. Vai sucumbir. Caso perdido. Ali é o tal negócio, voltamos ao tabuleiro de xadrez. É isso. O bispo, a torre, morreu. Então, vamos para a próxima jogada. Você tem que olhar para frente, não adianta mais olhar para trás, passou. Então, eu acho que o fôlego do Irã para manter essa guerra viva é de fato. Por isso que acho que eles já sabem disso. 3, 4 semanas é o que eles imaginam que é onde eles ainda têm alguma bala para resistir. Daqui a pouco, para o bombardeio do Irã, simplesmente não é porque acabou a decisão de retalhar, é que não tem mais nada a fazer. E aí eu acho que tem uma situação realmente de rendição. É a minha visão, assim, muito amadorística, eu não sou especialista em, volto a dizer, indústria bélica, mas eu sinto que dentro dessa situação geopolítica, o Irã está num beco sem saída. E do ponto de vista econômico, alguns países perdem muita força e podem surgir outras forças na falta de algum tipo de suprimento, outro país acaba se destacando. É óbvio que toda crise gera oportunidade, velho provérbio. Verdade. Né? E aqui a gente vê que está surgindo outras possibilidades aí de alianças e negócios e parcerias que estão sendo criadas a partir dessa guerra. Veja um caso que eu acho que tem sido pouco comentado, mas eu quero reforçar aqui, a Índia. A Índia não pode ser, não é desprezível. A Índia é 1,5 bilhão de pessoas ali ao lado e que depende de 95% de petróleo importado. Quem é o grande supridor de petróleo para a Índia? A Rússia. Até porque a Índia paga a Rússia, já a questão do dólar, em rúpia, não paga em dólar. Não tem a dúvida. Porque a Rússia não pode receber dólar. No movimento dos BRICS de desfavorecimento do dólar. Então, aí você fecha também uma relação que a Índia deve estar, por exemplo, olhando essa questão do Irã e pensando, bom, o que vai acontecer no próximo capítulo? Eu tenho também que me posicionar. Eu não posso... E depois a Índia tem uma rivalidade com a China. Olha, esse jogo é tão complicado. Precisa ter um especialista como o professor Danilo aqui para entender todas essas questões internacionais. Tem professor de relação emérito de relações internacionais, porque realmente é muito complicado entender essa diplomacia, esse jogo de poder, essas relações às vezes cruzadas, né? Que o fulano não dá com Beltrano, mas é amigo de Cicrano, que não dá com Beltrano. É muito complicado. Mas eu queria colocar que a Índia também tem um peso muito específico nessa região. Peso alto. Verdade. E vai participar da decisão. E se me permite, Candidato, por favor, eu só queria fazer um complemento ao professor Janete, e ele está coberto de razão. O movimento que se anunciava antes da eleição de Donald Trump pelos BRICS expandido, né, turbinado por países, né, que foram, era da criação de uma corrente lateral ao lastro do dólar. E o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva era um dos porta-vozes desse movimento que era sedimentado na Rússia e na China. Pois bem, Donald Trump assume e esse discurso se esvai, apesar das tentativas. E essa semana passada, veio uma sinalização muito contundente de Vladimir Putin. Vladimir Putin quer voltar a sentar à mesa para discutir com os Estados Unidos a utilização do dólar como lastro. Há um movimento que não havia nem sinalização por parte de Moscou, está acontecendo. Índia deve ir em caminho semelhante. O Brasil está na tentativa de trocar
o seu lastro, né, as suas reservas, especialmente de dólares, tem mais de 350 bi de reservas. Nós temos 350 bilhões de dólares em reservas para controle cambial e outras avanças. Mas o Brasil está silenciosamente se posicionando em RMB, na moeda chinesa, nessa vontade de polarizar o lastro monetário para um caminho de BRICS. Sim. Só que isso, no movimento do xadrez do professor Roberto, se esvai. Porque as peças do tabuleiro se mexeram tão rapidamente que começa a não fazer tanto sentido uma unificação de um bloco multilateral para destronar a moeda lastro mundial, que, por acaso, não é verde. Costuma-se dizer que o lastro dos Estados Unidos, do dólar, não é verde em função da moeda, mas sim cinza em função do seu poderio bélico. O lastro norte-americano é verde e cinza, dólar e indústria bélica. Posso dar um palpite aqui, uma coisa? Vai lá, professor. Eu estudo muito esse negócio da moeda, agora é minha área, economia. Eu acho que essa história da moeda é fascinante. Existe um livro escrito por um economista americano, se chama Privilégio Exorbitante, que há mais de uma década formulou essa questão do que está acontecendo com o dólar e aonde está a sua fragilidade como moeda. Depois que perdeu o lastro ouro em 1971, passou a ser um papel pintado. Foi, isso mesmo. E aí nós temos que ter um pouco de percepção do que isso significa na economia mundial. São 7 ou 8 bilhões de dólares, trilhões de dólares de papel pintado, especialmente depois do chamado quantitative easing, que emitiu um punhado de moeda na crise de 2008 para frente, espalhou a moeda pelo mundo, deu liquidez ao mundo, em troca de quê? Bens e serviços que nós, habitantes fora dos Estados Unidos, produzimos, com o nosso suor, com o nosso trabalho, e nós trocamos por um pedacinho de papel pintado. Isso. E por acaso tem uma frase muito enigmática escrita, que é "In God we trust". Né? Muito bem. Bom, sem comentários. Então, esse papelzinho pintado é como se fosse um vale de padaria que comprou fiado. Sim. Você entendeu? Que os Estados Unidos espalhou no mundo. E nós aceitamos isso passivamente. É verdade. Então, de fato, esse pensamento dos BRICS, vamos deixar de usar o dólar e vamos tratar de vender nas nossas próprias moedas, tem uma legitimidade intrínseca de reduzir o privilégio exorbitante dos Estados Unidos, especialmente quando os Estados Unidos passa a usar a moeda também como coerção de adversários. Proíbe o SWIFT para a Rússia, proíbe os países de fazerem transações em moedas próprias, como se fosse um árbitro financeiro internacional cujo direito ninguém lhe deu. Ele está simplesmente, de novo, exorbitando. Sim. Então, é uma questão que eu acho que por trás de toda essa guerra geopolítica, tem muito isso dos Estados Unidos continuar comprando fiado no mundo, com uma dívida que já passa de 36 trilhões de dólares, impagável, mas que ninguém duvida, porque ele pode emitir a moeda. E essa moeda tem liquidez internacional. E tem o laço do petróleo. Sim. Porque o que dá o laço do dólar? E aí, porque lembra do petrodólar? Foi ali que começou a costurar. Então, na hora que ele tem o Oriente Médio dizendo, não, eu só aceito o pagamento em dólar, todos nós somos obrigados a ter dólar para comprar petróleo. Isso. Essa é a lógica do sistema. E ele mantém, então, essa dualidade com o Oriente Médio, diz, você só cobra em dólar, eu emito dólar e vamos espalhar dólar no mundo e eu vou comprando fiado, tendo déficit comercial, déficit fiscal, não importa. Ele pode emitir moeda e compra fiado e nós continuamos financiando os Estados Unidos. E aqui um ponto super rápido, concordando com o professor Gianetti, Kevin Warsh, o nominado presidente do Fed, que deve substituir Jerome Powell, é frontalmente contra o quantitative easing, porque ele sabe do efeito danoso que isso gera do papel pintado, como o professor trouxe. E é fato. A gente, desde 1971, tem a desconexão do lastro ouro e aí a alavancagem dos países no mundo cresceu exorbitantemente, mas ainda assim, aqui, professor Gianetti, convergindo, vale lembrar, Bretton Woods,
Pós-Segunda Guerra Mundial se estabeleceu uma nova ordem mundial. De lá para cá se sustentou um padrão. Esse padrão foi rompido por alguma razão ali na pandemia, quando a água abaixou e todo mundo viu o que estava acontecendo. E agora, a licença poética para os grandes líderes do mundo é rediscutir, inclusive, a questão do papel pintado. E aí entra a força. Por isso a demonstração de força de Donald Trump. Sim. Donald Trump, inteligente e habilidoso que o é, está pressionando com a moeda da cor cinza e não verde o mundo para que continue aceitando o papel pintado. Quer ver uma de novo? Rapidamente, professor, aqui. A gente vai fazer o último giro. Aquela carta já estamos que ele mandou chegando no final do Lula, que ele fala assim que ele é contra o PIX. Por que o PIX incomoda os Estados Unidos? Sim. É por isso. Porque o PIX é substituto da moeda. Não há dúvida. Na hora também que das empresas que administram cartões de crédito são de qual país? Exatamente. Bom, não vou falar os nomes. As empresas do cartões de crédito, evidentemente, perdem sentido com o PIX. Sim. Exatamente. Deixa eu passar para o professor Danilo Porfírio, porque nós falávamos sobre a possibilidade do conflito perdurar. Durar mais do que 5 semanas, né? Há uma informação que foi inclusive divulgada para alguns integrantes do governo norte-americano dessa previsão, né? As ações poderiam durar 5 semanas. Mas, professor Danilo, e se isso extrapolar, durar muito mais tempo, e aí? Eu não vejo uma extrapolação. No jogo americano tem 2 opções. Ou há o colapso do regime, ou o regime é forçado a sentar com os americanos naquilo que eu insisto sempre, diálogo assimétrico. Eu dito, você aceita. Volto a insistir, não há compromisso de Trump com democracia. Zero. Certo? Inclusive, vocês estavam falando do Brasil e a questão da moeda. Devemos lembrar que dentro da lógica do diálogo assimétrico, quando o Brasil acolhe a Cimeiro, o Congresso dos BRICS, e declara a opção alternativa ao dólar, o Trump vocifera e joga a questão das tarifas. Sim. Para depois o quê? Tentar encantar o Lula. Trazer o Lula o quê? Para si. Linguagem assimétrica. Gostei desse cara. Rolou uma química. Imagina se isso não foi cantado antes, hein? Roteiro de Hollywood. Romanticíssimo. Outra questão que eu quero levantar. Diante dessa realidade, um ponto tem que ser levantado que o professor Roberto trouxe. Além da China, a principal perdedora, Daniel, nessa história, chama-se Rússia. Sem sombra de dúvida. A Rússia, antes da guerra da Ucrânia, meus amigos, se eu estivesse aqui com você, eu falaria, nunca a Rússia foi tão influente no Oriente Médio. Síria, Líbano, Iraque, Irã, boa relação com Israel. Agora, o que temos na Rússia hoje no Oriente Médio? Pó e os seus próprios infernos. Porque, por sinal, o principal fornecedor de drones usados contra a Ucrânia pela Rússia vinham do Irã. E agora, José? E agora, José? Então, esse é um ponto que nós devemos considerar. Mas, para responder a tua pergunta, eu não vejo um conflito a longo prazo. Não é interessante eleitoralmente para o Trump, vai ter uma eleição em breve. Vai, midterm. E não há um propósito, né, de delongamento. O cálculo o Irã irá se esgotar. Belicamente, logisticamente, economicamente, politicamente. Ou cai de podre, ou negocia. Então esses são os pontos que têm que ser considerados, Daniel. Perfeito, é isso. Agora a gente vai para o nosso último giro de análises, é quase uma reflexão de despedida, ou pelo menos, se vocês quiserem deixar alguns pontos, naturalmente, vocês serão chamados e convidados para outras edições aqui de Visão Crítica, mas eu acho que é preciso deixar talvez algumas perguntas no ar, alguma reflexão para os próximos dias, para as próximas semanas. Professor Gianetti, enfim, quando a gente olha para esse conflito, os atores que de alguma maneira estão conectados a ele, a possibilidade de um conflito que se encerrará em 1 mês ou 2 meses, quais são as reflexões, os aspectos que o senhor gostaria de destacar? 2 minutos e meio, por favor. Olha, eu vou fazer uns spotlights aqui
talvez até spoilers da minha imaginação, e deixo muito claro isso da minha imaginação, porque a gente tenta adivinhar o que vai acontecer. Então eu vou dar uma primeira assim. Primeira guerra não vai durar mais do que 4 semanas. Eu acho que o Irã se esgota e já perdeu. Segundo, os Estados Unidos vai ter que fazer alguma medida econômica de impacto por causa da questão do dólar, que é central em toda essa estratégia que ele está desenvolvendo ao redor do mundo. E essa medida será a sua reavaliação das reservas de ouro, que estão a preços históricos e podem significar alguns trilhões de dólares a mais no balanço do lado ativo. Terceiro, o que a China vai fazer com Taiwan diante de toda essa situação? Taiwan produz 70%, 80% dos semicondutores do mundo. Sem semicondutor, a inteligência artificial cai de 4. Então, ali ele tem também uma peça de jogo que dá um checkmate. E o chinês gosta disso. Será que eles vão ter coragem? É a hora ou não é? Porque, de novo, é a tal história da guerra anunciada, né? Sim. Há quanto tempo que eles falam disso? Sim. Não, um dia vai ser nosso. E o chinês tem paciência. Vai adiando. Mas tem uma hora que se não der a jogada da peça, passou. Você perdeu o jogo. Então, tudo isso está na mesa. Acho que nós vamos viver um capítulo histórico. O ano de 2026 é daqueles anos que vão entrar para a história. Começou com o negócio da Venezuela, já no primeiro dia, que já foi aquele susto de Réveillon. E já em fevereiro temos esse capítulo iraniano, surpreendente pela dimensão, e ainda tem 10 meses pela frente. Sim. Termino por aqui. Pois é, então, já vamos anotar todos os tópicos, que daí a gente chama o professor para voltar e a gente checa item por item. Deixa eu passar para o Beni também fazer essa reflexão, esse pensamento final, e se conseguir contemplar o item que o professor menciona da derrota do Irã, queria que você também nos dissesse. Entende que os Estados Unidos participariam do processo de transição? 2 minutos e meio, por favor, Beni. Sem sombra de dúvida, eu acredito que a demonstração de força de Estados Unidos, especialmente de Israel, na Guerra dos 12 Dias, onde houve um apagão do espaço aéreo iraniano, foi um sinal de alerta de que o regime estava colapsando desde lá de trás. E eu acredito e concordo com o professor Gianetti que a gente tem a perspectiva da ruína do regime dos ayatolás e não muito mais do que algumas semanas, a não ser que haja uma grande surpresa, intervenção de China, Rússia, adentrando aí nesse conflito mais... Aí é guerra mundial, né? Aí é guerra mundial, aí a gente tem a obliteração dessa estrutura militar. Mas eu acredito que o regime, ele ou tende a sentar para negociar ou ele colapsa. O desafio vai ser uma transição, porque esse vácuo deixado no Irã, e o povo iraniano não tem culpa de nada do que está acontecendo, está sofrendo igual, pode fazer com que surja uma nova liderança, talvez mais radical que os próprios ayatolás, mas eventualmente pode abrir espaço para uma liderança interna equilibrada, civil, não religiosa, o Estado voltando a ser laico. E tem também uma pessoa correndo por fora, que é o filho do Shah Reza Pahlavi, o Reza Pahlavi, que tem menos chances, apesar de apoiado pelo Ocidente, menos chances e menos que isto. Fazendo um complemento ao professor Gianetti, o movimento de Trump, Venezuela e Irã abre espaço para concessões, na minha visão, da minha imaginação, professor, Rússia, Ucrânia, de um alinhamento geográfico, de linha geográfica, e China-Taiwan. Porque essas potências elas estão se recombinando na configuração geopolítica. Para fechar, Danilo Porfírio, se conseguir compartilhar o seu pensamento em 2 minutos e meio, vai nos ajudar, professor. Não, brevemente, o que eu quero levantar é o seguinte. Trump é uma persona instigante. Eu acredito que ele será lembrado da mesma forma, no seu tempo, a Ronald Reagan, na década de 80, e ele quer. Sem sobredúvida. Ele quer. Há uma associação, uma auto-atribuição a isso. E eu digo sempre, Trump trabalha com a lógica que não é liberal, é marxista, acredita? Tudo que é sólido desmancha no ar. Ele é um homem que joga xadrez, mas hiperaceleradamente. O modelo pós-Segunda Guerra
Era um modelo para que os Estados Unidos fossem líderes. E Trump reconhece que esse modelo fracassou. Inclusive a União Europeia era chamada por Kennedy Estados Unidos da Europa. Olha o que deu. Então, a lógica é o caos. É o quê? A desconstituição dessa ordem. E é por isso que eu falo. Lideranças como Jinping e Putin, que outrora, para mim, eram referências estratégicas, estão perdidas. Porque eu só posso ser estratégico num ambiente de ordem. E me parece que Trump, estrategicamente, trabalha com caos. Com desordem. Não é? Verdade. Então é isso que eu deixo aqui para nossa reflexão. Muito boa reflexão. Pois é, eu quero agradecer demais a participação de todos. Foi um programa muito importante. Tratamos de aspectos relevantes desse conflito e sintam-se já convidados para voltarem e participarem de outras edições do Visão Crítica e também dos programas e telejornais da Jovem Pan. Muito obrigado. Quero, então, agradecer o Roberto Gianetti da Fonseca, economista, empresário e consultor da Caduna. É uma consultoria de comércio internacional que atua aqui no Brasil. Também o Beni Fard, ele nasceu no Irã, trouxe, inclusive, informações da impossibilidade de comunicação com seus familiares nesse momento, especialista em investimentos e negócios internacionais, sócio da B8 Partners. E o Danilo Porfírio, que vocês conhecem, já participou de vários programas aqui da Jovem Pan, professor de Relações Internacionais e emérito também da Escola Superior de Defesa. Grande abraço a vocês, boa noite, bom descanso, volta em outras oportunidades. E a gente agradece a você pela audiência, pela parceria, fique sempre bem informado, fique aqui na Jovem Pan. Jovem Pan, jornalismo independente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.